esse ano tem uma segunda edição do livro chamado Dibuk, que não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhada. São histórias que de alguma forma têm a ver com fantasias de demônio, porque o Dibuk era como os judeus da Europa Oriental chamavam o diabo. Né? Tudo que tinha a ver com circunstâncias de assombrações, de coisas sobrenaturais, acabavam caindo nessa esfera desse demônio, dessa força do mal, que parece que começou com uma noiva que teria sido abandonada por alguma razão nas vésperas do casamento. Então, são fantasias que tem digamos assim, no imaginário dos judeus da Europa Central. Não tem nada a ver com aqueles judeus da Península Ibérica, chamados sefaraditas, né, que vem do norte da África. É mais algo assim, que foi parte desse imaginário desses, praticamente foram a maioria dos imigrantes que vieram para cá. E o Bonfim é esse cenário onde por muitas décadas as histórias da colônia judaica aconteciam, né? Então eu usei histórias que a minha avó e a minha mãe sempre me contaram para servir de elo entre as diferentes partes desse livro. E agora essa é a segunda edição, que tem essa capa que o Luiz tentou dar um ar meio fantasmagórico, pode ser, não sei. Então, esse é um deles. Tem um outro livro que eu achei que ficou muito bonito assim, a apresentação, que são essas 3 peças de teatro que eu escrevi, que andaram circulando por aqui, uma delas por São Paulo também. A primeira foi Gabinete de Curiosidades, que os 2 maravilhosos atores estão aqui, né? O Zé e a Arlete. Tem o Heptameron, que foi muito bem lá no Olga Reverbel, que é uma brincadeira com a pandemia, não é? Usando a obra do Tolstói, A Morte de Ivan Illich, como, digamos assim, um pano de fundo. E tem também um que, tudo bem, que chama-se Livraria do Amor, que teve uma leitura dramática também no Olga Reverbel. Os 3, na realidade, são, digamos, homenagens ao livro, que é mais ou menos como eu me posiciono. Assim. Eu escrevo muito mais para consumo interno, por uma necessidade pessoal. Não penso muito assim em qual será o resultado de alguém que complete essa sinapse, né, entre o livro, entre a palavra chegando no leitor. A minha preocupação é mais em eu escrever uma coisa que eu quero escrever. Né? Essas histórias, por exemplo, do Digo, eu sempre quis escrever, porque a minha avó era maravilhosa. Ela veio da Lituânia, jovem, casada com os filhos pequenininhos, saindo daquelas perseguições, daqueles horrores do começo do 20, né, do século 20, e eles chegam no Brasil e ela rapidamente domina o português. Recebeu várias homenagens da Biblioteca Pública, que tirava livros. Ela era uma pessoa, a minha avó materna era uma pessoa muito interessante. Então, muitas dessas histórias tinham um certo suspense, tinha um certo erotismo, que ela e a minha mãe trabalhavam muito bem em relação às crianças, porque sempre tinha um ar, assim, que a gente conhecia, ou, digamos assim, alguns dos personagens, ou os seus descendentes. Então, por exemplo, na feira, eu me lembro pequeno, eu indo com a minha mãe, e aí passava uma senhora mais velha, e minha mãe cutucava assim, a minha avó, é aquela, sabe? Então, tinha várias histórias do navio vindo da Lituânia, em que tudo podia acontecer. Por exemplo, porque os maridos às vezes vinham em grupo, os homens para arrumar trabalho, e depois ele vinha as mulheres. Então, tudo que era possível acontecer no imaginário de alguém, sobre assim, as várias combinações que a matemática ofereça dos relacionamentos, aconteciam na cabeça de todos, não é? Então, e tem uma coisa que eu queria, assim, esse eu fico
fico mais curioso em saber o que algumas pessoas vão achar. Isso aqui é uma brincadeira que eu fiz no teatro, que chama-se Nausicaa. Alguém já ouviu falar da Nausicaa? A Nausicaa era uma princesa, filha dos reis da Feácia, né? Que a Feácia era um local que inclusive foi muito maltratado pelos ciclopes na mitologia, né? A Feácia é o local onde na Odisseia, quando o Odisseu, o Ulisses, né? na mitologia romana, o Ulisses é o correspondente do Odisseu dos gregos, né? O Odisseu, depois de todas as suas peripécias e as mortes dos seus soldados, ele chega quase desmaiado na beira na beira do mar e dorme assim entre umas folhas, e quando ele desperta nu, né, ele tem uma princesa, que é a Nausicaa, que está indo lavar as roupas e brincar na beira da praia com as suas escravas, mulheres. E ela vê aquele homem, né, que tinha aquele corpo, segundo a descrição da Odisseia, assim, tão musculoso, tão atraente. Ele, quando se acorda, disfarça, coloca umas folhas para esconder as partes assim proibidas, e quando ele se dirige a ela vê que ele tinha um linguajar de nobre. Então ela fica encantada com ele, até fantasiou que ele poderia ser até o marido dela. E os pais talvez até aceitassem, na minha opinião. Mas o que eu quis dizer? É que tem essa parte da Odisseia, que é na parte mais final, em que ele chega e essa princesa Nausicaa leva o Odisseu para a família dos reis, que era Alcino e Aretê. Até o nome Aretê é da onde vem o termo grego da virtude. Aretê seria, não é nem virtude, excelência, digamos, que é aqueles critérios dos gregos de como devia ser um modelo, né, de ser humano, etc. E aí ele não se identifica como Odisseu, porque não sabe se são inimigos ou são amigos. E aí o que acontece na prática, resumindo, eu estou fazendo um resumo para depois passar a bola para vocês. Eles começam eles fazem um banquete em homenagem a ele, como se fosse um nobre. Ele se identifica como um nobre que tinha naufragado, etc. Que podia ser um inimigo, podia matá-lo. Então, para se proteger. E aí eles fazem aquele jantar maravilhoso e um rapsodo, na realidade, que era um repetidor, podia ser um aedo, né? Um poeta, digamos. Ele começa a falar das coisas maravilhosas que aconteceram na Guerra de Troia e depois da Guerra de Troia, e com aqueles homens, aqueles heróis gregos, e menciona o nome do próprio Odisseu, que era ele. E ele não se contém, se emociona. Isso eu estou contando para Odisseia para vocês. Ele se emociona e diz: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês estão me tratando com tanto carinho e respeito, eu sou o Odisseu. E aí eles ficam assim maravilhados e pedem ele contar as peripécias dele após o final da Guerra de Troia, porque a Odisseia, como todas as grandes obras, elas falam do ser humano, das suas fragilidades, dos seus defeitos, né? De como o ser humano é. E, por exemplo, a Odisseia sempre nos mostra como o homem paga a sua prenda pelos seus defeitos, né? Isso aí, por exemplo, eles vencem a guerra, ficam com todo o espólio. Os espólios eram muito interessantes, todos eles adoravam, porque eram mulheres, cavalos, tinham riquezas, terras, e eles saíram de Troia como vencedores, depois de destruir uma cidade que não tem, na minha opinião, o maior trauma e representação de uma falha coletiva de uma sociedade como a destruição de uma cidade. Hiroshima, Nagasaki, não é? Fica uma dor que não adianta dizer que eles não tinham razão e a gente tinha. É uma falha coletiva. Quando se destrói uma civilização, uma cidade, essa metáfora de cidade destruída, acho que Troia tem isso, é a falha do ser humano como grupo, como coletivo. Né? Quando a gente destrói uma coisa como um todo. Né? Então, o que acontece? Eu estava dizendo para você, agora me perdi um pouco. O Odisseu, ele está
naquele momento em que ele está com aquela família que acolhe ele, que é os reis feácios e essa princesa. Então ele conta aquelas peripécias todas e eles acabam ajudando ele a montar uma estrutura para poder voltar para casa. O que é voltar para casa? Era ele voltar para Ítaca, porque ele era rei de Ítaca, né? Voltar para os braços da sua Penélope. Toda a Odisseia tem por trás essa coisa com falhas humanas, como por exemplo, cair em tentação quando saem da guerra, eles acabam pegando uma alteração de vento e a embarcação deles vai um pouco para o lado, eles avistam uma ilha e já vão lá para pegar tudo, matar os inimigos e ficar com as coisas. Então, não chegou todo aquele espólio. Então, como o ser humano é voraz, tem essa coisa assim tem os seus defeitos clássicos com Shakespeare, depois vai mostrar como ninguém. Bom, então, toda essa trajetória vai terminar com ele voltando para Penélope. Aí que entra a Nausicaa aqui que vocês vão entender. A Penélope, para mim, que é sempre lembrada ao longo da Odisseia, é uma figura feminina muito forte. Porque ele passa, por exemplo, 7 anos com uma ninfa chamada Calipso, numa ilha, assim, dá a entender que é sexo 24 horas por dia. Então ele fica ali 7 anos e depois ele vai acabar voltando para casa. Depois ele acaba numa outra ilha que tem uma feiticeira chamada Circe, que transforma os seres humanos em porcos, e ele acaba se ajeitando com ela com a ajuda dos deuses, mas fica um ano meio de romance com ela, mas tudo depois tem um certo momento em que ele tem que voltar para Ítaca, para sua Penélope. Então, como vocês sabem que tanto a Ilíada quanto a Odisseia, elas têm essa figura magistral na história da literatura, que é Homero, que é um nome a quem todos são tributários, né? Todo mundo se refere a Homero, mas se a gente olha com mais crítica, e muitos olharam isso, existe, por exemplo, no mínimo, um problema de expressão, de linguagem, que coloca essas duas obras pelo menos um século, uma longe da outra. Quem estudou a fundo os próprios termos usados, ele usava muitos dos dialetos, principalmente jônico, e quando a gente vai olhar a maneira como as duas obras são escritas, não dá para entender muito bem que tem um autor só, que seja um Homero só. Então, pelo menos haveria 2 Homeros. E com a história, depois dos vários desdobramentos, estudos sobre essas duas obras, acaba se considerando que talvez tenha tido uma escola homérica com muitos escritores, que eram versos de uma linguagem oral, né, que depois foram passados à linguagem escrita num certo momento. Talvez, se houve uma guerra de Troia mesmo, uns 3, 4 séculos depois, então o século VIII, VII ou IX antes de Cristo. Bom, então existe essa pergunta sobre quem é o autor da Ilíada e quem é o autor da Odisseia. Existe um Homero mesmo? Tem mais de um Homero? Há uma escola homérica? E estudando isso, porque eu sou louco por essas duas obras, porque eu acho, por exemplo, eu encontro facilmente na Ilíada, por exemplo, como se fosse uma contrapartida da Bíblia Sagrada para os judeus, cristãos, os monoteístas que nós conhecemos mais, porque a Ilíada, para aqueles povos que eram politeístas, como os gregos, a Ilíada foi provavelmente a grande referência até para a educação, para a formação moral individual das crianças, dos adolescentes. A Ilíada seria a contrapartida para os gregos de uma Bíblia Sagrada como formador, não é? E o interessante é que os heróis na mitologia grega estão partindo. Eles às vezes até erram, ficam do lado do perdedor. Eles não é que nem na nossa experiência monoteísta do cristianismo, do judaísmo, que tem um Deus que concentra ali tudo que é de bom e tudo que é de ruim é colocado, digamos assim, é expulso de uma figura externa, que seria um demônio, um diabo, né? Então, isso sempre me interessou muito. E quando eu comecei a me aprofundar sobre essa questão da autoria, eu achei uma coisa tão interessante. Tem um sujeito, que é
Ele era tradutor, ele era crítico, e era muito interessado na Odisseia, e chamado Samuel Butler. Ele é eu acho que é do fim do 19. E o Butler, numa das coisas que eu acabei lendo, ele diz assim: e essa história das autorias, se teve um Homero ou mais, é claro que deve ter tido, mas quem olhar bem a Odisseia tem até espaço para um médico ter sido autor da Odisseia, ou até uma mulher. Quando ele escreveu uma mulher, eu pensei assim: puxa, eu tinha tantas perguntas a fazer para o Homero sobre essa coisa dessa mulherada toda infernizando a vida e guiando a vida do Odisseu. Porque tem as sereias, tem a Penélope, para quem ele vai voltar, tem a Calypso, que não é fácil, né? 7 anos, tem a Circe, meu Deus, então assim, como hoje nós estamos lidando com essas questões das minorias, as questões de gênero, essas questões que são fantásticas, na minha opinião, para lidar com esse novo momento da civilização, esses questionamentos que se faziam muito pouco antes. Os gregos, por exemplo, podem ser maravilhosos em alguns aspectos. Eu tenho sérias restrições a eles quanto ao tratamento das mulheres e os escravos, né? Essa história de democracia, mas eu não quero fazer anacronismos aqui, eu não quero me colocar agora em 2024 a criticar com o meu olhar de hoje o que aconteceu, digamos, 1000 anos antes de Cristo. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou só querendo dizer para vocês que eu achei que havia uma oportunidade de fazer uma brincadeira literária explorando essas várias forças femininas que, na minha opinião, dominam a Odisseia, de certo modo. A Odisseia tem um outro lado, é inquestionável, que é a maior epopeia dos mares. Não tem par para a Odisseia. Tudo que vem depois a gente encontra. Se a gente achar que é novo, a gente vai olhar bem, veio de lá. Por exemplo, a Eneida é tributária disso, os Lusíadas. Então, não teve uma Odisseia. Ninguém pensou uma história tão fantástica, com tantas aventuras, tantas idas e vindas, numa epopeia dos mares. Hoje nós temos o céu, a gente não está tanto, né? Mudou um pouco a forma como a gente se desloca, né? Mas os mares eram tudo, né? Do ponto de vista de grandes deslocamentos. Então, a grande epopeia dos mares é a Odisseia. Tudo que vem depois é influenciado por isso. Então, eu tentei pensar uma maneira de brincar com a autoria, trabalhando assim, uma coisa que é bem contemporânea, mas baseado ancorado em fatos e histórias ligadas a Homero e a Odisseia, principalmente. Então, eu gostei da ideia dessa moça que poderia ter escrito a Odisseia, que era uma ilha chamada Trapani, que a gente enxerga no mapa. Hoje tem um correspondente de perto da Franquia, e se chamava Nausicaa, era o nome dela, que é o mesmo nome da princesinha, por quem, não vou dizer que o Odisseu se encantou, ele quase se encantou. Se ele não tivesse esse compromisso de voltar para a Penélope, né, e para o filho, para o Telêmaco, porque é uma coisa assim, é uma situação, é quase um dramalhão parecido com os nossos. São 20 anos, eles saem da guerra de Troia, o Telêmaco é um menezinho, uma criancinha, e eles saem, são 10 anos de guerra de Troia, e depois é mais 10 anos praticamente para ele voltar até Ítaca. Então, 20 anos dessa história, enquanto eu fico depois um homem feito e tal, é quando ele volta para Ítaca. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu quis fazer uma brincadeira com a autoria numa peça teatral, em que esse tal Homero vai mostrar sua indignação. Ele, pela descrição que se tem assim mais popular, é um velho que já está cego, né? Ele vai a um oráculo perguntar para o oráculo o que ele pode fazer para que ele possa realmente ter o crédito da autoria da Ilíada e da Odisseia. Então ele tem esse embate com o oráculo, só que esse oráculo, lá pelas tantas a gente começa a ver que ele testa ele direitinho. Tem uma bela viagem pela Ilíada e pela Odisseia, para quem gostaria de ler essas obras, eu acho que vai entusiasmar, porque eu peguei várias coisas interessantes das duas obras, mas esse oráculo a gente vai notando que ele é meio de vanguarda.
Porque é um oráculo que enxerga esse lado estranho dos gregos de não olhar para as mulheres. Né? A mulher é para ter filho e para cuidar de casa. Mas nada. Lembra daquela música do Chico, né? Lembra daquela música do Chico, das mulheres de Atenas? Né? Então, tem esse embate entre esse suposto Homero indignado, falando com o oráculo, e esse oráculo começa a conversar com ele e vai deixando o Homero um pouco inquieto com essa questão e dessa parte feminina, e vai, e aí tem uma surpresa no final, que a gente chega numa mulher como autora da Odisseia. Tá? Essa é a brincadeira da Nausicaa. Eu acho esse nome Nausicaa tão bonito, tão sonoro, né? Bom, era mais ou menos isso. E legal, né? Assim, que me chamou a atenção, um dos trechos mais bonitos da Ilíada é que o Ulisses conquista a Nausicaa com a linguagem. Exatamente. Porque ela leva um susto, aquele guerreiro sai com o meio de uma e ele é todo maneiroso, né? Coberto com folhas para esconder as vergonhas, né? E ele se ajoelha na frente dela e diz assim, né? Aos teus joelhos e próximos. Quando ele diz isso, ela diz... Esse é um nome, não é qualquer, é um nome. Ela identificou. E ele era, com todas as desgraças da viagem, porque ele sofreu muito, mas também passou muito bem. Esses períodos que teve com aquela turma lá, que ele teve uns casos muito interessantes, muito picantes, mas ela também fica impressionada com o corpo dele. Então, era um homem que falava muito bem e o corpo. Então ela fantasiou. Essa história tem muito destino, se não houvesse o desejo quase assim incontrolável de voltar para casa. E tem essa coisa bonita na Odisseia, que é o retorno, né? Todas as peripécias. Então, essa é mais ou menos a trama dessa peça, que vai ser lida no República Rebelião no final do 16 e 17 às 19 horas. Eu, Sandra Dani e Luiz Paulo Vasconcelos. Está bem bonita a leitura. A leitura parece uma coisa muito chata, mas não é. Dia 16? 16 e 17. Eu fiz uma adaptação para ficar com 1 hora, porque isso aqui dura muito mais. Isso aqui dá umas 3 horas. Então eu dei uma enxugada, e até tem várias coisas assim, só para terminar antes de passar para eles a bola. Puxa, quem escreveu a Odisseia, olhando por esse, vamos pegar esse lado, digamos que eu tivesse razão, que houvesse uma grande força feminina, alguém que se indignasse com a situação daquele tempo, Fátima, e quisesse botar as mulheres no seu lugar devido, né, com essa força feminina na Odisseia. Quer ver uma outra coisa que também eu acho tão interessante? Botar os reis feácios, tá? Que é um ponto importante da obra. Arete é o nome da rainha, e arete é o termo que eles usavam para virtude, para excelência. Então, na realidade, isso vai dar no latim virtus, né? Que vai dar a palavra virtude que nós temos no português, digamos, as ramificações dos idiomas latinos. Então, assim, querendo olhar de brincadeira, como eu estou fazendo, isso aí poderia defender só uma argumentação, é uma observação, é um olhar, não é? Então, ela meio que podia nos fazer pensar assim, puxa, esse tal Homero, quem quer que ele seja, ele não botou por acaso, ninguém escreve nada por acaso, assim, né? Então eu acho que talvez tenha sido uma homenagem a uma figura feminina, colocar nela o papel da virtude. Bom, então, para não encher vocês, o que a gente pensou? Como o Gabinete de Curiosidades, que é uma das peças que está aqui nesse livro, ela foi muito bem em Porto Alegre, ela ficou com casa lotada durante um tempo bom, né? Isso vai voltar, né? Vai voltar. O Zé e a Arlete, que eram os dois personagens da peça, que eram na realidade 2 velhinhos que foram deixados num asilo, assim, né? 2 atores, e que para continuarem vivos, eles vão brincando com coisas, com temas teatrais, resumindo, né? Então, vocês iam fazer uma pequena leitura? Então, por favor.
Alguma pergunta antes sobre o que eu falei? Não? Uma conversa bem informal. Até porque depois você